Olá, vamos saber hoje sobre o método de emagrecimento que me ajudou a emagrecer 15 quilos em apenas 45 dias. Método esse que é exclusivo e específico para mães de bebê. Sejam muito bem-vindas à nossa primeira live das 10 lives de aquecimento para o nosso grande evento, Semana de Emagrecimento exclusiva para mães de bebê. A última semana do ano, mamães! Sejam muito bem-vindas! Boa noite! Vamos aprender sobre esse método. Mães de bebê que desejam emagrecer sem academia, sem passar fome e com leite materno muito mais nutritivo. Ao longo dessas lives eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber. Separei, gente, temas muito importantes, que vocês mais me mandam nas minhas caixinhas de pergunta. Carol, como é que de fato eu consigo emagrecer? Como é que eu realmente vou ajudar a controlar minha compulsão, minha vontade de comer doce? Então é tudo isso que eu vou falar ao longo de todas essas lives. Como melhorar a qualidade do sono, como perder a barriga após ter bebê, quais são os chás mais indicados para quem deseja desinchar. Então, eu tô dando uma enroladinha aqui, vai dar tempo pro pessoal chegar, mas eu entrei um pouquinho antes justamente para que ninguém perca nada, porque é a nossa primeira live, né? Então vai ser bem importante que a gente faça o máximo de mães conseguirem estar aqui comigo e participar desse aquecimento. Vai ser muito bom, porque assim eu tenho certeza que vocês que chegarem aqui, conseguirem passar dessas lives uma por uma, vocês já vão chegar no nosso grande evento com quilinhos a menos na balança. Se vocês começarem a aplicar tudo que eu vou ensinando pra vocês ao longo dessas lives, vocês já vão chegar com a roupinha folgada, com a barriga diminuindo. Então, vamos aqui, presta bem atenção. Vamos enrolar um pouquinho. Boa noite, boa noite. Alguém perguntou aqui o quê? Vamos dar uma enroladinha pro pessoal chegar. Alguém perguntou um pouco de chá, né? Como foi entrando muita gente, eu acabei me perdendo. Não deu tempo pra ver ainda, gente. Mas vai ter live. Vão ter 2 lives de chá. Live que vai, chás que vão acelerar o emagrecimento. Vai ter live que eu vou falar sobre chás que vão desinchar. Tem uma live que eu vou fazer lá na minha cozinha, que a gente vai preparar juntas. Como é que prepara os chás? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma das lives que vocês mais gostam, são justamente essas lives falando sobre chá. Não comecei ainda, tá, gente? Não comecei ainda. Boa noite, Mari, boa noite. Alguma mãe de bebê, enquanto a gente vai dando tempinho pro pessoal chegar, me conta aqui, o seu bebê tem quantos meses? Quantos meses o seu bebezinho tem? Vamos lá. Vou falar sobre esse copo lindo também. Eu quero. Vamos lá. Vou dar algumas informações pra vocês. Boa noite. Travou um pouquinho. Vamos começar agora de forma eficiente, sem enrolação. Já temos mais de 100 mamães aqui, então eu vou começar sem enrolação, 3 meses, 2 meses. Vou dar outro boa noite, tá bom? Vou dar outro boa noite oficial pra vocês e vou falar o tema da nossa live. Vamos começar o nosso emagrecimento com tudo. Uma Luísa de 4 meses, eu também tenho uma Luísa. Vamos nessa, gente. Gente, boa noite, tá? Sejam muito bem-vindas, mamães. Eu sou a Carol, eu sou a Nutri das mães de bebê e eu ajudo mães de bebê a emagrecer, sem passar fome, sem academia e com leite materno mais nutritivo. Eu estou muito feliz em iniciar essas lives aqui com vocês, porque eu tenho certeza que a gente está iniciando hoje aqui o emagrecimento de muitas de vocês. Então guardem essa data de hoje, pode ter certeza que a gente vai sair daqui, desses aquecimentos, dessas lives, com muitas mamães com a autoestima renovada, com muita mamãe feliz, com muita mamãe entendendo que o M de mãe e o M de mulher podem e devem conviver juntos e felizes. E por que eu estou falando tudo isso? Eu já vou contar pra você. Tô vendo mamãe aqui 4 meses e 1 dia, poucos dias, 4 meses. Eu estou grávida e tenho um filho de 1 ano e outro de 6 meses. Perfeito. Eita, mamãe, me dá um pouquinho dessa coragem, eu também quero outro. Então, eu vou contar pra vocês hoje nessa live como foi que eu descobri esse método que me ajudou a emagrecer 15 quilos em apenas 45 dias. E como hoje eu vim pra internet ajudar outras mães de bebê que também estão conseguindo emagrecer rápido.
com o bebezinho de colo e ainda melhorando a qualidade do leite materno. Então essa live ela é muito importante. Encaminha para outras mães de bebê, caso você conheça, esteja em outro grupo. E lembrando para vocês, gente, bem importante, eu já vi muitas mamães colocando aqui nos comentários, eu quero, que essas lives são lives de aquecimento para o nosso grande evento, para a nossa semana de emagrecimento exclusiva para a mãe de bebê. Vai ser o último evento do ano. Por quê? Eu vou contar pra vocês quando eu contar uma história. Mas vocês vão entender por que eu resolvi fazer esse último evento de emagrecimento do ano. Eu sou uma mãe de bebê, assim como você. E quando chega essa época, a gente tem o nosso bebezinho, não é verdade? Nosso maior amor do mundo. Mas a gente também não quer chegar nas festas de final de ano feliz, usando a roupa que a gente tanto deseja. Muitas de vocês estão se escondendo, estão apagadas. Mas vai chegar Natal, vai chegar Ano Novo, a gente vai querer usar uma roupinha, vai encontrar as outras pessoas. Então até lá, nós estamos em que mês? Setembro, não é verdade? Até lá, outubro é o nosso evento. Não, outubro não, dia 29 é o nosso evento. Final do mês. Então a gente já consegue perder um pouquinho de peso. Até lá, nosso evento, vocês vão perder mais peso ainda. Até Natal, quando vocês chegarem nas festas de final de ano, vocês vão estar lindas, maravilhosas. Quem confia, acredita. Confia, acredita. Que se você seguir o que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir. E como eu estava falando, o nosso evento ele não é aqui no Instagram. Então eu vou fazer lives pra vocês, ensinando pra vocês muita coisa. Amanhã eu vou falar sobre doce, vou falar sobre compulsão, vou falar sobre ansiedade. Então, todos esses temas que eu trouxe aqui são temas que eu sei que vocês precisam saber e aplicar as dicas que eu vou ensinar pra vocês. Tá bom? E vocês precisam saber e aplicar. Mas o nosso evento, ele não é aqui no Instagram, então precisa da sua inscrição. Então você vai digitar eu quero, vai colocar aqui nos comentários, não vai sair da nossa live, vai receber uma mensagem minha. Quando você receber essa mensagem, entra lá, clica direitinho, todo passo a passo, é bem simples. Entra no nosso grupo VIP, que é por lá que eu vou falar tudo sobre o evento. Gente, eu vou sortear esse copo lindo, maravilhoso pra vocês. Eu vou sortear mix de chás, camisas do evento, e-book de chás. Esse GPS que também é gratuito. O GPS todas as mães vão ganhar. Depois eu vou falar mais um pouco sobre o GPS do emagrecimento. Então, assim, o evento, ele tá fantástico. É um evento exclusivo, único, fantástico, mas precisa da sua inscrição. Lembrando que o evento ele é online e ele é gratuito. Então você vai entrar no grupo VIP, vai ficar lá, vai receber as mensagens, vai esperar que eu vou te guiando e te conduzindo. Então já falei sobre o nosso grande evento, agora vamos falar sobre a live de hoje. Né? Vamos falar sobre o método de emagrecimento que me ajudou a emagrecer e ajudou centenas de outras mães de bebê também. E eu escolhi esse tema hoje porque eu sei que muitas de vocês ainda não me conhecem. Tem uma mãe aqui que é nova no Instagram, que não me conhece. Carol, eu sou a primeira live, eu tô aqui, nunca participei de nada. Eu acabei de chegar. Então, como eu falei, né? Além de ser nutricionista, eu sou uma mãe de bebê. Trabalhei a vida inteira, depois que eu me formei, a vida inteira, no consultório, ajudando pessoas a emagrecer. Idosos, adultos, né, crianças, ajudando pessoas a emagrecer. Só que depois que a minha bebezinha nasceu, a minha Lulu, onde eu gravo aqui pra vocês, faço tudo pra vocês no quartinho dela, eu tenho uma filha que hoje tem 2 anos, né, já tem quase 3. A Lulu vai fazer 3 anos dia 21 de outubro. Né? Só que quando a minha Lulu nasceu, eu emagreci muito rápido no primeiro mês. E eu espero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês vão se identificar com essa minha história. Eu emagreci muito rápido, muito rápido. Perdi logo 10 quilos assim, 12, 13. Eu engordei uns 15 quilos na gestação. E depois, quando a minha bebê completou ali mais ou menos 3 meses, eu comecei a engordar. A compulsão começou a aumentar muito, muito. E o que foi que aconteceu comigo? Imagine a Carol, nutricionista, indo para o consultório ajudar outras pessoas a emagrecer, sendo que ela não estava conseguindo emagrecer. Só que, gente,
foi muito forte isso pra mim, sabe? De tentar, de querer, e ao mesmo tempo eu tinha vários mitos na minha cabeça, vários mitos. Eu, olha, nutricionista, eu já atendia consultório, vem aqui comigo, vocês vão entender o que eu vou explicar pra vocês. E eu pensei, poxa, eu vou, a mamãe já falou ali a minha história, emagreceu e depois começou a engordar novamente. Vocês vão entender, eu vou explicar pra vocês porque isso acontece principalmente no terceiro mês do bebê. Muitas mulheres começam a engordar, principalmente quando chega no terceiro mês. Emagrece um pouquinho, não sou a única, você também não é a única, e depois começa a engordar ainda mais. Isso tem fisiologia, bioquímica, pontos realmente que a ciência explica porque isso acontece. Só que na época eu não sabia, apesar de ser nutricionista, eu não sabia. E o que foi que eu tentei fazer? Eu comecei a aplicar os métodos que eu conhecia, tradicional de consultório. Pegar uma dieta, calculei uma dieta, pesei, fui lá, pesei alimento, comida, literalmente. Comecei a fazer. Perdi um pouquinho de peso, assim, ó. Depois não consegui fazer por muito tempo. Eu peguei a dieta, deixei de lado, não consegui fazer. Tentei ir pra academia, só que tinha algo que me machucava muito na academia. Quais eram esses pontos? Primeiro, ter que sair de casa e deixar minha filha. Segundo, vestir uma roupa colada de academia. Imagine uma mulher que acabou de ter um filho, que tinha conseguido emagrecer, estava engordando tudo de novo, 15 quilos a mais do que ela tinha, numa roupa colada de academia. Não dava, gente. Isso não é futilidade. Eu sentia muita vergonha, eu não me sentia feliz com o meu corpo. Então eu não queria ir para academia. Outra questão, era muito difícil a logística, ter que deixar minha filha. Então tinha 3 pontos que me impediam de ir para academia. E quando eu digo para vocês que eu ajudo mães de bebê a emagrecer sem passar fome, sem academia e com leite materno mais nutritivo, essa é o que eu digo assim, a minha grande promessa para vocês, as mães que eu tenho a oportunidade de ajudar, é justamente por isso. Não é porque eu sou contra a academia, mas é porque o método de emagrecimento exclusivo para mãe de bebê não pode passar fome. Se não consegue fazer academia, não é problema. Você consegue emagrecer sem fazer exercício físico. Deixa a sua vida se organizar, deixa você perder esse peso que tanto te incomoda, 5, 10, 15 quilos. Deixa o teu bebezinho realmente, você não ter tanta dependência dele, nem ele de você. Então, a academia para uma mãe de bebê não é algo que vai determinar se você vai conseguir emagrecer ou não. Depois eu vou explicar mais sobre isso para vocês em outros momentos. E com leite materno mais nutritivo. E por que o leite materno mais nutritivo? Porque quando a gente está dando o alimento certo para o nosso corpo, para a gente consegue, inclusive, melhorar a parte cognitiva, cerebral e imunológica dessa criança. Então, que mãe não quer isso? Mas como eu estava contando para vocês, agora eu estou me controlando, não vou ganhar, isso mesmo, vamos. Então, assim, como eu estava contando para vocês, isso aconteceu comigo. E os métodos tradicionais de consultório, que eu sabia que eu tinha acesso, não estavam resolvendo o meu emagrecimento. Era uma dieta muito restrita, muito difícil, tinha que estar pesando alimento, eu achava que tinha que ir para academia. E com isso eu comecei a ficar indignada com esse tipo de situação, porque eu falei, olha, não é possível que muitas mulheres conseguem emagrecer amamentando e outras começam a engordar ainda mais. Não é possível que eu não estou conseguindo, eu não me alimento nem tão mal assim. E por que eu não estou conseguindo emagrecer? Né? Foi daí que eu fui me dedicar ao que acontecia no corpo da mulher após toda a transformação da gestação. Né? Procurei alguns profissionais para poder me ajudar, sim, por que não? Mas eu não encontrei. Eu não encontrei ninguém que estivesse falando especificamente para mulheres pós-parto. Encontrei muita coisa sobre exercício, sobre diástase, mas não a parte alimentar. E o que eu ouvia na época era assim, olha, é assim mesmo, fica assim. Com o tempo o teu corpo vai voltar. Com o tempo o teu corpo vai voltar. Então, assim, quantos de vocês escutam isso? Só que eu não me conformava, eu achava que não era bem assim. Só que eu realmente fui pra internet, pesquisei, estudei, entendi, através de muitos artigos científicos, que, inclusive, a mulher que está na fase que vocês me contaram aqui, no início da live, com um bebezinho de 3 meses, 4 meses, o quanto antes esse bebezinho está ali, ele nasceu, é mais fácil essa mulher emagrecer.
Por isso que os resultados eles são rápidos. Existe um termo chamado janela de oportunidade do emagrecimento, que faz com que, é um termo metabólico, que é mais ou menos assim, o peso que você ganhou durante a gestação, o quanto antes você intervir, é mais fácil você perder esse peso que você ganhou durante a gestação. Então imagine tudo que a gente escuta, que parece assim, impossível, que a gente escuta, não, teu bebê tem que crescer, não é momento de você se cuidar, você não deveria fazer nada por você. A gente escuta isso de muita gente, eu escutei. Só que eu vi nos artigos científicos, a mãe falou que tá com um bebezinho de 20 dias, perfeito, mãe, cuide de você, cuide do seu bebê, se você amamenta, melhora a qualidade do seu leite materno. Então, tudo que a gente tem na ciência é diferente. Os próprios artigos científicos, eles mostram que a mulher deve cuidar dela, para que ela cuide melhor do bebê, para que ela tenha mais energia para cuidar do seu filho, para que ela tenha mais disposição. Não que essa mulher se afunde, igualzinho a mim, para perder 15 quilos. Não que essa mulher se afunde cada dia que passa mais em compulsão, em ansiedade, em tristeza, em achar que esse lado mulher dela tem que ficar abandonado e perdido. Então imagine, poxa, é tudo diferente do que a gente imaginava. Eu tomei um choque quando eu ouvi, e é diferente. Né? Lá no nosso evento, vocês vão ver na nossa semana de emagrecimento, eu vou trazer vários artigos, né? Não vou ficar lendo artigo, vai estar lá comprovado para vocês. Que a própria ciência mostra. E por que a gente deixa o bebê para crescer, para poder esperar emagrecer? Aí justamente a gente vê que é justamente quando a gente mais deixa o bebê crescer, é mais difícil emagrecer, o nosso corpo se acostuma com aquele peso que a gente tinha, aí vem os mitos, né? Que justamente a maternidade acaba com o corpo da mulher. Mas o que acaba com o corpo da mulher não é a maternidade, é a falta de informação. Né? E eu tive várias situações que me incomodaram bastante. Pessoas me criticando, pessoas falando assim, mas você não é nutricionista. Eram dois balanços, né? As que achavam que não era o momento e as que achavam que, poxa, me olhava torto. Então era uma situação desconfortável. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Mesmo sendo nutricionista, eu passei pelo que muitas de vocês estão passando. De estar acima do peso, de não estar feliz com o meu corpo, de estar extremamente feliz com a minha maternidade, mas com o meu lado mulher totalmente apagado. Né? Tentei aplicar muitas dessas minhas técnicas no consultório, mas no consultório eu atendia do modelo tradicional, que era 1 hora de consulta, e eu não conseguia ouvir essas mães de bebê como eu gostaria, elas não conseguiam me ouvir como eu gostaria, porque o tempo era limitado. Então, por isso que tudo isso que vocês estão vendo aqui, um Instagram que se tornou hoje um Instagram só para mães de bebê, um Instagram que quando minha filha nasceu era pequenininho, eu tinha que 9.000 seguidores, falava de emagrecimento geral, e a partir do momento que eu comecei a abrir o meu coração e falar só com mães de bebê, esse Instagram cresceu, temos mais de 150.000 mães de bebê, o TikTok crescendo e o YouTube crescendo, e assim, isso não são números, são vidas e são pessoas, são mães de bebê, que hoje eu tenho o prazer de abrir pra vocês a nossa primeira live e abrir pra vocês o meu coração e contar um pouco da minha história, porque foi bem superficial, bem rápido que eu contei aqui, mas assim, pra falar pra vocês que a gente vai iniciar aqui um grande projeto, que é o nosso evento, né? Que é justamente as nossas lives de aquecimento. Eu espero que vocês aprendam muito comigo, porque como eu falei, a gente tem vidas realmente transformadas daqui. E como eu iniciei falando também, que eu não concluí, que eu não ia fazer mais esse evento, né? Mas eu resolvi fazer esse evento de emagrecimento, o último evento, não consegui ler direito os comentários de vocês, viu? Mas a gente vamos colocando aqui que eu vou passando o olho. Mas eu resolvi fazer porque a minha transformação de emagrecimento aconteceu justamente no Natal, por causa de um evento de Natal. Quando o nosso bebezinho tá muito pequenininho, é mais ou menos assim, ó, todo mundo passa um pouco a mão na nossa cabeça, ele acabou de nascer, né? Mas quando você vai completando 3, 4, 5, 6 meses, já começa a vir aquela questão da sociedade, da gente com a gente mesmo, voltar a trabalhar, né? Então a gente volta a trabalhar, quer ser incluída também na sociedade. E comigo aconteceu justamente no Natal, né? Eu tinha, como eu falei com vocês no início, eu tinha emagrecido, tinha comprado um vestido para fazer o evento da minha filha, né? Tirar as fotos da minha filha de mensário, era um evento de Natal. E nesse evento de Natal, quando eu fui colocar o vestido não dava mais em mim. Então, o processo que era para ser o ganho de peso, que é para ser o que realmente acontece, a gente precisa ganhar peso, o corpo precisa modificar pra caramba, porque senão a gente não consegue dar à luz ao nosso filho. Mas era pra eu estar emagrecendo. Só que eu não estava, eu estava engordando, era óbvio que tinha algo errado no meu corpo. Então você que está do outro lado, você sabe se tem algo errado com você ou não. Se você está tendo emagrecimento natural,
devagar, mais natural, você está emagrecendo a cada dia, a cada semana, ou se você está estagnada, você não consegue emagrecer, ou se a cada dia você está engordando ainda mais, ou se você está percebendo um cansaço além do que você deveria estar, se seu cabelo cai demais, se você se sente muito compulsiva, se você se sente muito ansiosa, seu corpo dá sinais que tem algo desregulado com você e por isso que você está passando por isso. Então não é simplesmente achar que é a maternidade, vamos jogar essa mulher de qualquer jeito para cuidar de uma criança e sem olhar para essa mulher, sem olhar para essas vitaminas, sem olhar para esses hormônios, sem cuidar dessa mãe de bebê como ela deveria ter cuidados. Então, como eu falei, esse evento ele surgiu, né, no Natal, e esses meus 15 quilos em 45 dias, eu consegui, né, já passar o início do verão, já consegui ficar bem. Ah, Carol, você tá falando de muita coisa que parece ser besta, ser futilidade. Não é. Não é. A autoestima da mulher, a autoestima de uma mãe de bebê é algo muito importante. Inclusive, um assunto que é pouco comentado são quantas mulheres acabam ficando, às vezes, com depressão pós-parto, né? Acabam, às vezes, não querendo ter a segunda gestação por tanto sofrimento que esteve na primeira. Quantos casamentos são perdidos porque essa mulher, infelizmente, não tem acesso à informação, né? E assim como vocês estão aqui, eu falando que tem muita mamãe nova, muita mamãe nova. Eu quis vir aqui hoje para vocês poder falar que vocês não estão sozinhas. Não estão. Vocês não precisam passar por isso só. Vocês não precisam achar que pelo fato de você ser mãe e querer ser mulher também, você está diminuindo a sua maternidade, porque isso não é verdade. E daí vem a frase que eu tenho assim, que eu falo todo o coração do mundo, que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem conviver juntos e felizes. Então, assim, uma criança que veio para poder abençoar seu lar, para poder deixar você mais feliz, para poder te dar a maior alegria do mundo, ela veio também muitas das vezes fazer transformação na sua vida. Um peso que provavelmente às vezes você nunca conseguiu perder nem antes mesmo de ter bebê. Por que será que a gente não consegue aproveitar essa janela de oportunidade e perder esse peso agora? Porque às vezes um casamento que estava abalado a gente não consegue melhorar ele agora. Porque a gente tem que ouvir de tanta gente que tem que ser um momento sofrido, sendo que não é. Entendeu? Não é. Não é. Entendeu? Então, gente, Carol, você vai direto ao ponto e vai falar como é que vai funcionar? Não, gente, eu não vou direto ao ponto. Vou ser bem sincera com vocês. Essa live que eu fiz hoje, por isso que eu separei por temas, tá? Essa live que eu fiz hoje, eu precisava vir aqui conversar com vocês, me apresentar pra vocês. São muitas mães que não me conhecem. Falar que eu entendo, falar que é possível emagrecer após ter filho, pra depois eu trazer pra vocês temas específicos. Então as lives estão separadas por temas. Então eu achei importante, né, falar pra vocês como é que vai funcionar. Eu vou falar pra vocês ao longo desse evento. Mas assim, eu acho que pra algumas mães que estão aqui, foi importante eu me apresentar, eu contar um pouco da minha história, eu falar que eu sou uma mãe de bebê, assim como vocês, eu mostrar que é possível, falar sobre a janela de oportunidade do emagrecimento, falar que é possível emagrecer sem academia, falar que a gente consegue melhorar a qualidade do leite materno. Então, às vezes, tem muitas mães de bebê que estão esperando só uma dica, né? Estão esperando assim, toma só esse chá, toma só esse suplemento. Aqui vocês vão aprender comigo. Então, assim, se vocês estão à procura de algo muito superficial, eu sinto muito, gente. Aqui vocês vão aprender comigo como é que vocês vão emagrecer de verdade. Então, assim, se você quer emagrecer de verdade, assim como eu perdi esses 15 quilos em 45 dias, como eu já ajudei centenas de outras mães de bebê, eu preciso abrir o meu coração para vocês e mostrar esse método como ele acontece. Entendeu? Então vamos com calma, vamos aproveitar cada live, porque cada live ela foi pensada para que você tenha sucesso, para que você entenda, para que você inclusive destrave a sua mentalidade, porque tem muita gente que está procurando só algo, um milagre. Então assim, desculpa, milagre não tem. Tem método, tem ciência, né? Não tô falando com grosseria, não tô falando, mas eu tô mostrando para vocês o caminho. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês o caminho. E o caminho vai ser justamente no nosso evento, né? Quantas mães estão se cadastrando aqui na semana de emagrecimento pra mãe de bebê? Mas eu também falei pra vocês que eu vou ensinar pra vocês a cada live um tema diferente. Hoje eu vim me apresentar, sim. Hoje eu vim contar um pouco da minha história, hoje eu vim abrir meu coração, hoje eu vim falar das possibilidades, vim falar da inscrição do evento. Amanhã eu vou falar só sobre compulsão por doce. Então amanhã eu vou falar pra vocês quais são as técnicas que vocês já podem usar para poder ajudar na compulsão, na ansiedade. O que você já pode ir no mercado amanhã comprar e tomar. O que você já pode fazer. Então isso é bem importante.
Então, esse acolhimento, como a mãe tá falando assim, quantas de vocês não escutam isso lá fora? Então, calma o coração, vai dar certo, vai dar certo. Um passo de cada vez. Eu quero ir guiando vocês. Então, assim, vem aqui hoje, amanhã de novo, se puder. Mas o que você não pode faltar de jeito nenhum, gente, é o dia 29. No dia 29 vai ser o nosso grande evento. Vai ser a Semana de Emagrecimento para Mães de Bebê. Carol, você vai cobrar? Não. O evento ele é gratuito, a Semana de Emagrecimento é gratuita. Eu vou fazer sorteio para vocês. A gente vai fazer uma análise do seu corpo, que é justamente o nosso GPS, tá? Onde eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão entender dentro do organismo de vocês o que está impedindo esse emagrecimento, né? Onde literalmente a gente consegue sair desse ponto A, que muitas vezes a gente está num corpo de gestante, com roupas que a gente não gosta, e ir para o ponto B, que é justamente o ponto de emagrecimento, de transformação. Mas como eu falei, às vezes a gente vai num consultório, faz uma consulta e uma hora não é suficiente. Então eu preciso te ajudar. Então, quem quer saber sobre compulsão, vem para a live de amanhã. Quem quer saber as dicas amanhã sobre doce, sobre melhorar a ansiedade, como é que você consegue fazer, vem para a live de amanhã, porque amanhã eu vou estar aqui às 8 horas. Mas, eu falei, eu precisava estar aqui, tá bom? Estar aqui me apresentando pra vocês. Porque às vezes a gente faz um conteúdo ali, faz um Reels, faz um carrossel, mas vocês não me conhecem. Vocês não sabem que eu sou nutricionista, que eu sou uma mãe de bebê assim como você, que eu precisei ganhar peso, que a gente vai emagrecer, que a gente vai ser feliz, que vai chegar todo mundo bem no Natal. Então, gente, é isso, tá? Façam inscrição no evento. Se vocês puderem compartilhar essa live com outras mães de bebê. Hoje realmente não foi uma live de dica. Hoje foi uma live de apresentação. Mas amanhã começam as nossas dicas. Amanhã eu vou falar dicas sobre controlar a ansiedade, como controlar a compulsão, o que você já pode usar, dicas que você realmente não... Se você está amamentando, você vai poder fazer, tá bom? Então, amanhã é gratuito também, eu vou contar pra vocês o que vocês já podem fazer. Então, vá aprendendo. Eu já fiz esse evento outras vezes, não igual a esse, nenhum evento é igual. E muitas mães de bebê, elas já chegam no nosso evento, já chega na semana de emagrecimento, já dando os primeiros passos, tá bom? Então, assim, um prazer enorme poder falar com vocês. Amanhã eu vou explicar um pouco mais sobre o GPS e nós vamos conversar amanhã sobre as dicas de emagrecimento para compulsão, para ansiedade. Entre no grupo, faz a inscrição aqui. Se você não fez a inscrição, digita eu quero aqui nos comentários. Eu não vou conseguir deixar todas as lives salvas. Eu gostei da live, foi raiva, porque eu preciso dormir quando o bebê dorme. É isso mesmo, vai ser bem direto ao ponto. Então a gente vai chegar aqui, vai conversar, eu vou falar com vocês e a gente vai já aprender sobre emagrecimento, tá bom? Amanhã, às 20 horas, compartilha as lives com a mãe de bebê que você conhece. Fala com ela com o nosso grande evento de emagrecimento para mãe de bebê. É o último evento de emagrecimento do ano. Uma vez que a gente perde, a gente não consegue mais participar. Tá bom, gente? Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Estejam aqui amanhã. Começou, não para mais. Online e gratuito. Online e gratuito. Aproveitem, coloquem todas as dicas e aproveitem a janela de oportunidade do emagrecimento, tá? Que acontece do seu bebezinho recém-nascido e vai até os 12 primeiros meses do bebê. Por isso que os resultados, eles são rápidos. Eu também adorei. Quem vai estar aqui comigo, eu tenho um movimento, né, que eu digo assim, ó, começou e não para mais. Começou, não para mais. Aí eu gosto de perguntar assim pra vocês. Imagine como é que você vai estar se você não desistir. Imagine como é que você vai estar se você não desistir. Imagine você 10 dias depois desse aquecimento. Você vai ficar feliz? Quantos quilos a menos você pode conquistar? Quanto da sua autoestima você pode renovar? Então vamos juntas de mãos dadas. Até amanhã às 20 horas. Beijo!